Tá até gravando agora, tá, pessoal? Tudo que vocês falarem agora vai ficar para registro. Olá, irmãos da Igreja Batista Cristal. Estamos aqui reunidos agora, pastor, eu e irmã Renata, para a gente deliberar um pouco sobre escola bíblica. Não vamos chamar de dominical, de EBD, porque talvez você possa assistir isso numa segunda, terça, quarta, qualquer dia, mas uma escola bíblica. Não exatamente como uma aula, mas vamos aqui fazer um bate-papo, uma roda viva, vamos dizer assim, uma mesa redonda a respeito do que a gente está estudando em Cristologia, na aula, na classe de adultos, homens e mulheres, pelo menos na primeira lição e na segunda. Eu quero falar um pouquinho sobre a primeira rapidamente, para introduzir, a gente vai entrar na segunda lição, então a gente conversa sobre, Mas para que os irmãos possam aí relembrar, fazer aí rememorizar um pouco do que a gente já aprendeu e meditar bastante, e se os irmãos, incentivar os irmãos, continuar estudando, estudem as lições, estudem, terminou de estudar a lição, não teve EBD devido a esse momento em que estamos em casa, mas continue estudando outra lição 3, 4, 5, onde você conseguir. Você pode, quando tiver aula depois, você vai rever esse assunto, aí você está inteirado e pode contribuir melhor para o debate nesse momento. Bom, seguindo então um pouco a respeito da primeira lição que nós estudamos, a gente viu juntos os 3 estados de Cristo, onde falava sobre o Cristo sendo Deus, um Cristo pré-existente, já sempre existiu, sempre houve, sempre não foi criado, ele é o Pai da eternidade, como a gente viu na palavra, ou seja, a eternidade é uma coisa que a gente não consegue medir, quanto mais falar do Pai da eternidade, que é maior do que ela. Então, o próprio Cristo, sendo o Pai da eternidade, ele já existia. Teve ali, a gente viu uma linha, onde veio o Cristo pré-existente, aí uma linha na sequência onde ele encarnou e viveu entre nós como homem, e depois o outro estado dele, que é o Cristo glorificado. Então, o Cristo pré-existente, o Cristo humilhado, ou seja, ele deixou de ser Deus ali naquele momento, não deixando exatamente ser Deus, mas ele se fez homem, se fez a criatura, ele se rebaixou a imagem da sua criatura para viver entre nós, para sentir as mesmas paixões, as mesmas dificuldades que nós tínhamos, para então poder ser um intercessor por nós, para depois o Cristo, vamos dizer assim, exaltado, o Cristo glorificado, aonde ele, assunto voltou à sua origem, e aonde ele mesmo fez promessa, que ia preparar o lugar para nós. Mas entendermos também aqui que no momento que ele encarnou, ele não deixou de ser o Deus que ele sempre foi, apenas assumiu uma nova imagem, que ele até então não trazia com ele, mas se revelou de uma maneira nova para nós, mas continuou sendo o mesmo Deus que ele já era desde o princípio dos tempos, ou desde antes do princípio dos tempos, até agora, quando ele continua sendo esse Deus poderoso. Não sei se os irmãos compactuam. Com certeza, até um destaque que nós demos antes, Cristo não foi criado, ele foi gerado. Então, como homem, foi gerado por Deus porque ele já era pré-existente. Deus, Jesus, Deus pré-existente, gerado homem. Esse é um destaque importante que a gente também precisa dar nessa visão. E aí, um outro aspecto que a gente conversou também é que esse estudo, eles nos coloca na exata proporção de quem é Deus e quem é o homem. Seres humanos, Deus está acima de nós, Cristo é Deus também, Superior. Ele é superior a nós, pré-existente, a cada um de nós, E nós somos criaturas dele, Somos feitos à sua imagem e semelhança, Então essa distinção fica muito clara, dentro desse estudo aqui. Dá para a gente chegar numa conclusão que ele, assim, combatendo o erro teológico, para alguns talvez acham que ele era um Deus, que se dividiu quando surgiu Jesus. Aí Deus tirou um pedaço dele, que nem tirou uma costela de Adão, tirou uma costela de Deus e fez Jesus, aí surgiu Jesus. Então agora existe Jesus. Antes não, antes dele nascer. E não é isso, Ele
já era Jesus, já era o Senhor. O nome Jesus ele recebeu, né, ao nascer como homem, mas ele já era o Deus Filho, né, há muito tempo, desde o princípio, quando estava com Deus. Eu dei um exemplo para os irmãos, talvez não seja a melhor ilustração, mas que eu tinha um programa que fazia algo assim com um dono de empresa, um executivo de uma empresa. Ele se disfarçava de funcionário, ele filmava lá com câmeras escondidas, um microfone dele escuro, ele surgia como se fosse um funcionário igual aos outros, aprendia com os funcionários e fazia todo aquele trabalho para saber como é que estava a empresa e até conhecia alguns funcionários em especial. Mas depois ele se revelava novamente, chamava eles no gabinete e mostrava: olha, eu era o chefe, né? Estava ali disfarçado, não sei se era chefe secreto, alguma coisa assim. Mas o que eu chamei a atenção é que é isso: quando ele se disfarçou de funcionário, quando ele se fez funcionário, ele não deixou de ser o chefe naquele momento. Ele continuava sendo aquele chefe com todo aquele poder dentro da empresa de demitir. Acho que se ele quisesse deixar de ser o disfarce naquele momento, ele deixava, se ele visse alguma coisa ali. Mas ele continuava, ele já era chefe antes, ele se fez funcionário para poder conversar com os seus, e depois ele novamente se mostrou como um chefe. Ou seja, não muda a natureza de Jesus no momento que ele nasceu entre nós, viveu entre nós, falou conosco, nos trouxe a mensagem, morreu por nós e foi exaltado aos céus. Continuou sendo o mesmo Deus de antes e será para sempre. Ele tem o poder de esvaziar-se a si mesmo, nesse contexto, né? Abrir mão da sua glória. Isso é uma ação deliberada dele, de amor, de cuidado e da necessidade da ação de Deus pela nossa salvação. E essa ação dele, de poder fazer isso, que determina também a sua ação de salvação sobre nós. E ele já agiu no passado, então nós vimos a ação dele também depois de nascer, e agora ele nos deixou a mensagem, que ele prepararia lugar. Agora ele é exaltado, ele glorificado, ele está preparando lugar para que a gente esteja com ele, junto com ele, para toda a eternidade. Então estamos aguardando, ansiosos por isso. Mas esse é o Cristo que passou por esses três estados, né? O pré-existente, o Cristo carne, o homem que viveu entre nós, e o Cristo glorificado, que é aquele que volta para nos levar para estar junto dele para sempre, que é o nosso Deus Salvador. Isso aí. Vamos passar então para a nossa segunda lição. A gente vai falar um pouco sobre a natureza, exatamente essa natureza humana, né? A humanidade, Jesus Cristo, o homem e a vida humana de Jesus. Alguém tem alguma introdução? Que era algum fato para chamar a atenção? Na verdade, essa lição ela se divide basicamente em três aspectos, né? E aí, dentro dessa análise, a gente vai pegando alguns detalhes. Ele vai falar sobre, né, a entrada de Cristo aí para fazer parte, né, do curso da história, né, aí do homem. Então, entrando, interferindo e modificando o curso da história. Foi isso que Jesus Cristo fez, né? Então ele entrou no curso da nossa história e começou a participar como nós, né? Na classe a gente já tinha começado a fazer essa discussão. A gente falou sobre a diferença do Cronos e do Kairos, né? Então antes Cristo, né, estava, né, com Deus, né? Ele era Deus e Pai da eternidade, né? Vivendo aí no Kairos, né? E a partir do momento que ele se tornou um homem, ele veio para viver no nosso tempo, né? Dentro do Cronos, né? Como a gente se refere ao tempo que a gente tem. Então, a gente vai navegar nesses três pontos dentro dessa lição, né? A entrada dele, então, estudar um pouco sobre alguns aspectos relacionados a essa entrada, porque ele nasceu, né? Foi concebido, nasceu, cresceu e se desenvolveu, ele interferiu, né, a partir da sua vida aqui e também da sua morte, da morte, e ele modifica, né, sendo quem foi e realizando a sua obra, ele modifica totalmente o curso da história do homem a partir disso. Então essas são as linhas gerais desse estudo, né, da unidade 2. Eu quero destacar os 3 pontos do entrando no curso da história, que é bem o início agora, né, que a gente quer trabalhar. Primeiro, confirma ser ele o rei prometido. Durante toda a história do povo de Deus, a gente vê a promessa, né? A promessa dele para vir, para estar entre nós
e cumprir a promessa de Deus sobre nós. Então, o fato de ele cumprir uma promessa que havia sido feita durante muitos séculos também nos dá a firmeza de saber que é um Deus que cumpre promessas. Nós temos um Deus que é um Deus que cumpre promessas. E Jesus fez cumprir essa promessa. Segundo, que como rei prometido que cumpre promessas. Terceiro, ele evidencia sua misericórdia e compaixão. Esse é um destaque que eu queria dar aqui em 2 Coríntios 8, 9. Sendo rico, fez-se pobre por amor de vós. E abrindo mão da sua glória, foi capaz de se humilhar e habitar entre nós em semelhança de homens. A misericórdia e a compaixão de Deus. Nós não temos exemplo nenhum em toda a história de nenhuma religião, e nunca vamos ter, porque isso é um atributo exclusivo de Deus, a compaixão e a misericórdia que Ele tem por nós, fazer um ato desse tamanho, dessa forma. Até, de certa forma, não dá para entender completamente. Como Deus, sendo Deus, se torna homem. Isso ainda é um mistério, mas ao mesmo tempo um motivo de glorificar e adorar Ele pela sua compaixão, pelo seu amor. Né? É uma prova de amor por nós, não? Prova de amor. Mas são 4 pontos, né? Tem mais um aqui, ó. Mais um. Identifica o Cristo conosco. A promessa que foi feita lá em Isaías, né? De que ele se chamaria Emmanuel, que significa Deus conosco, ela se cumpriu, como você disse, é um Deus que cumpre promessa. Então, nós temos um Deus conosco, não apenas um Deus distante do céu, em que não trouxe a palavra, não veio até nós nos ensinar. Eu costumo explicar também para algumas pessoas com relação a, quando se fala de Bíblia, para quem é leigo e não conhece nada, eu explico que existe um Velho Testamento, onde até é um livro que a religião judaica utiliza, é um conhecimento que eles têm. E por que a gente crê diferente? Porque se você pegar uma história até um certo ponto, você talvez não entenda ela toda, a não ser que você veja até o final. Se você olhar um filme até uma certa parte, pode haver uma reviravolta no final que explicaria uma parte do início. Então, quando Jesus veio, ele nos trouxe a revelação, e esse testamento, o Novo Testamento, ou seja, essa nova aliança que ele mostra ali, quando ele traz na sua explicação, na palavra, da pregação, do Espírito Santo nos ensinando, ela veio trazer luz àquilo que era sombra, aquelas coisas que veio se moldando, que a gente talvez não tivesse entendimento. Então, a vinda de Deus conosco, ela foi muito importante para que se terminasse essa mensagem, para que a gente tivesse um esclarecimento do todo, para que a gente pudesse entender quem Ele era. Então, a importância do Cristo homem, da existência dele como homem nascido, e até para a obra salvífica do homem. Se não fosse ele sendo humano e homem, e entre nós, a gente não teríamos essa obra de salvação que ele conquistou, vamos dizer assim. Em Jesus, vamos dizer assim, que Deus falou a nossa linguagem, né? Deus falou na nossa linguagem, ou até mais, Deus se mostra 100% em Jesus, falando na nossa linguagem, né? Para a gente poder entender Deus plenamente, Jesus falou de uma forma, através da sua vida, do jeito que a gente pudesse entender completamente. Eu também acho que é muito interessante em como o texto bíblico ele é coerente, ele de fato aponta para Cristo, né, e recupera toda essa questão da história, né. O livro de Mateus, no primeiro capítulo, ele vai traçar a genealogia de Jesus, né, começando desde Adão, né, e passando por todas as gerações aí pelos patriarcas, né, Abraão, Isaac, Jacó, passando por Davi, né, e chegando até ele, né, e isso é sensacional a gente perceber, assim, como há uma coesão e uma coerência nisso. Então, ou seja, né, essa história que o Douglas estava mencionando, né, então, desde o Antigo Testamento, desde Gênesis, isso vem sendo desenvolvido como um plano de Deus. Mateus 1 vai fazer essa recuperação, né, de que ele nasceu lá, né, Jesus Cristo fez parte da família, né, entrou e fez parte da família humana, nasceu, né, e ele pertencia a uma família específica, né, esse é um ponto que a gente vê depois. E
1 João da mesma forma, né? E aí 1 João ainda remete a antes, remete a esse Cristo pré-existente, né? Quando ele diz no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Evangelho de João. Desculpa, o Evangelho de João vai trazer isso. Então, como a Bíblia, ela nos mostra, né, de forma muito consistente, né, essa entrada de Jesus, né, no curso da história, né, e a interferência que ele vai trazer também. O Mateus, eu acho que traz isso, porque ele fez o Evangelho mirando o coração do judeu, do povo judaico. Então ele sabia a importância que era da genealogia, a importância que era da história do povo judeu, né? Então ele estava mostrando para eles que isso é o que vocês estão esperando, é isso, o que a gente vai na sinagoga e vê e aprende, é isso que está acontecendo, é um complemento. Então estou mostrando isso para vocês, e já João é aquele apóstolo que traz mais uma mensagem de amor mesmo, né? de quem é o Deus que nos amou de tal maneira, como ele mesmo vai ser reconhecido, e por isso foi um Deus que se humilhou dessa maneira. Talvez se ele não tivesse tamanho esse amor, ele não teria feito isso por nós. Mas a própria revista nos trazendo isso, a entrada dele, então, nessa história humana, que é o Cristo histórico, ele não tem como ser debatido, ele existiu, o Cristo histórico. O nosso debate público hoje é se esse Cristo era o Messias, ou se era o Deus que encarnou, ou se era apenas um homem, vamos dizer assim, né? Então ele entra na história nesse período, isso aí não tem como se discutir. Aí nós temos uma sequência, não sei se você vai falar mais uma coisa sobre entrar na história. Douglas, eu queria colocar aqui a pergunta 2, o segundo argumento. Sim. Que foi bacana a nossa conversa ontem sobre isso, a gente poderia mencionar aqui, né? A gente dialogou no grupo lá, porque é uma pergunta que a Renata trouxe, né? Para a gente dialogar sobre esse segundo argumento. Jesus teve família, e é importante para nós entendermos quanto foi essa humanidade. E aí a gente poder conversar agora um pouquinho sobre isso. E a pergunta era a ligação biológica, né, de Jesus com os seus pais. E às vezes as pessoas também não entendem de uma forma tão plena esse significado, e é um mistério, foi o que nós falamos ontem, né? É algo que pertence a um campo do mistério. Mas podemos ter um consenso, uma visão de que o Espírito Santo concebeu Jesus em Maria, né? E que uma das formas de entender é que foi fecundado o óvulo dela, e aí dá uma ligação biológica dele, divinamente falando, com os ancestrais de Maria, e também na ligação com o pai, com os ancestrais de José também. Veja como essa ação divina, eu acho muito bonita, a gente pode falar sobre isso também. Eu acho que é muito maravilhoso pensar dessa forma, como Deus, eterno Deus, Jesus, poder fazer algo tão específico, tão humano, né? Ao ponto de como Deus se tornar lá um ovo zigoto, né? Onde tudo começa, e daí surge dali, cresce na barriga e se torna um ser humano. Fica fisiologicamente ligado à mãe, porque ele tem a fisiologia humana, então ele precisou se alimentar quanto o embrião, quanto o feto, até o ser nascer, né? Até o momento que ele saiu da barriga de Maria. Mas com certeza a constituição fisiológica dele, até ela precisava ser teria que ser herdada da sua família, porque ele pertencia a uma família, tinha que ser aceito na família. Se ele nascesse com algum tipo de característica diferente da família, ele poderia não ser aceito entre os seus irmãos, vamos dizer assim, entre o povo, né? Ele seria uma pessoa completamente excluída. A gente sabe que na história da humanidade, o diferente, ele é rejeitado. O estrangeiro. O estrangeiro faz parte. O estrangeiro, muitas vezes, por ser diferente, até mesmo em características físicas, né? A gente vê aí ruivos que são rejeitados na sua concepção, ou temos em algumas tribos africanas aquele que chama de albino, né? Os albinos que são rejeitados por serem diferentes. Então Jesus, ele nasceu de uma forma em que aos seus olhassem para ele não veriam nada de especial. Ele é alguém comum como todos os outros. O que diferenciava ele era a mensagem que ele trazia, né? E o seu comportamento correto e o seu conhecimento que admirava desde criança, né? Aos doutores, inclusive. O que para muitos foi difícil, né? E daí, para aqueles que tinham um entendimento diferente da vinda do Messias, entender ele como humano, assim, foi difícil.
Compreender dessa forma o plano de Deus, diferente da expectativa de uns. Renato. O ponto principal desse, né, de entender Cristo aí interferindo no curso da história, né, a pergunta provocadora aqui é como a gente pode ter certeza de que Jesus Cristo era de fato verdadeiramente ser humano, né? E aí os pontos que ele vai trazer: Jesus nasceu, Jesus teve família, Jesus se desenvolveu, morreu, e ele mesmo, né, e mais um argumento, ele mesmo, Jesus Cristo, dizia que era homem, né? Então ele repetidamente usava a palavra homem como referência, né? O filho do homem, o filho do homem. Então Jesus Cristo, ele mesmo reconheceu, né? E ele mesmo se considerava humano também. Até abrir uma aspas aqui rapidinho com relação ao que está acontecendo agora, esse momento de reclusão, né, de isolamento social. A gente tem um consenso que Jesus Cristo era homem igual a nós, humano, né? Ele tinha as mesmas paixões, os mesmos gostos, sentia fome, sede, tristeza, alegria. Ele tinha as mesmas, a nossa humanidade, ele tinha. Abriu um aspas aqui: Jesus ficou 40 dias em isolamento social e saiu fortalecido disso. Porque muitas vezes o pessoal fica preocupado aí com relação à igreja, com relação à fé. Aproveita esse momento que você está em isolamento também e tenta sair fortalecido deste ponto, assim como Jesus fez naquele momento dele lá. Não foi um isolamento por questão sanitária, de saúde, né? Mas, querendo ou não, aquilo foi uma busca por um crescimento ali, uma busca pessoal dele, e foi um momento em que ele deu início até mesmo a sua caminhada até o momento da cruz. Então, acho que todos nós temos a nossa cruz para carregar. Não custa a gente aproveitar esse momento de isolamento e fazer como Jesus e se fortalecer mais ainda para enfrentar o que vai vir pela frente, que a gente não sabe também. Ele já fez quarentena 2000 anos. Né? Exatamente. E quando tu trouxeste essa questão de Cristo aí, e esse período do jejum, eu li em algum momento que os cientistas colocam que a capacidade humana, né, para o ser humano, ele consegue ficar até 3 dias sem água e no máximo 40 dias sem se alimentar. E é exatamente, Cristo foi homem. E dentro da sua humanidade, quando ele foi ao deserto, foi exatamente esse período, né? Que ele ficou sem se alimentar, 40 dias. Né? Até sentir fome mesmo. Né? Exatamente. Na verdade, a palavra acho que nem é fome, a gente traduz assim, mas seria sentir necessidade de alimento. Né? Ele estava no limite do colapso, né? Isso. Certamente ele sentiu fome ao terceiro dia, ao segundo Exatamente, dia, mas lá no final estava no colapso já, né? No limite máximo, né? Então, esse ponto o segundo ponto que nós estudamos, né, que é interferindo no curso da história. Agora nós vemos um Jesus que vai se relacionar, né, com os seus. E quando digo os seus, porque ele sendo humano, se relacionando com outros seres humanos e tentando mostrar para eles, de uma certa forma, o quanto que seria o entendimento correto da palavra. Desde criança ele já faz isso ao pregar para os doutores da lei, né, explicando. Alguns falam com relação à aplicação da lei como se fosse a lei do talhão, né, de dente por dente, né, olho por olho. Então ele mostra ali, não, Deus também ele quer obediência, ele não quer sacrifício. Deus é um Deus misericordioso, é um Deus que perdoa, é um Deus que ama, e ele já vem ensinando algo já contrário até à interpretação da elite religiosa da época, né? Em contraponto ao que eles pregavam, e mostrando que o que Deus quer, na verdade, do ser humano, entendendo a sua mensagem, é que ele venha reconhecer que ele não tem como se salvar, que ele não tem como cumprir a lei, que a gente não pode exigir de alguém que faça isso, e que Deus, mesmo assim, ele veio para nos perdoar, e aí ele vem cumprir uma promessa, como você deu ali, né? Deus cumpre as suas promessas, e uma das promessas foi que por um homem entraria o pecado, por um homem, não por um Deus, né? Mas por um homem sairia o pecado do mundo. Um homem que seria um cordeiro, que seria sacrificado para expiar o pecado de toda a humanidade. Mas não poderia ser qualquer cordeiro, tinha que ser um cordeiro especial. Então um cordeiro sem mácula, sem ruga, sem mancha. Então temos que achar um homem que seria esse cordeiro. E como a gente não tem capacidade de ser esse cordeiro, precisou Deus
se humilhar para vir nos ensinar o que ele requeria, ensinar qual era a mensagem correta da sua palavra de salvação e mostrar na prática como seria essa salvação, que hoje nós temos o exemplo aí de Cristo que morreu por nós, por isso que nós comemoramos aí, em breve temos a paixão, a Páscoa que nós vamos estar comemorando. Que esperamos juntos, esperamos que seja juntos. Esperamos que seja juntos, não separados. Vamos orar por isso. Mas é isso, né? Então ele interferindo na história seria o relacionamento dele e aonde inclusive ele mudou algumas coisas, até nós temos historiadores que não são bíblicos, né? Relatos de historiadores, até romano, que escreveu a respeito de Jesus. Nós temos outras histórias em paralelos que não são canônicas, como acho que Ben-Hur é uma que relata a passagem de Cristo naquele momento. Não foi muito tempo, poucos anos depois de Jesus, que ele falou no Apocalipse, em Mateus 24, em Lucas, acho 21, que ele fala sobre que haveriam catástrofes, né? Poucos anos depois teve a catástrofe em Pompeia, que destruiu uma cidade, talvez a segunda maior cidade do Império Romano. Né? Então, naquele momento existia uma história acontecendo na humanidade, e essa história também relatou de Jesus Cristo, não foi só os relatos bíblicos. Então ele interferiu na história literalmente, ao ponto de que hoje nós temos o antes e o depois de Cristo. E aí até vem a passagem que fala modificando o curso da história, né? Ele foi o que deu essa origem, querendo ou não, e só para... Lembrei agora que no Apocalipse de Jesus, ou seja, na revelação de Jesus sobre quando seria os fins dos tempos, ele fala que ele olha para os seus discípulos e diz assim: vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Muitos serão perseguidos por causa do meu nome, né? Mas vem cá, tinha uma dúzia de homens ali na volta dele, pouca gente. E ou ele era Deus e tinha consciência do que iria acontecer, porque sabia, onisciente, ele era onisciente Deus, ou ele era megalomaníaco, porque ele não tinha um povo para achar que o mundo ia passar por toda uma perseguição, que as pessoas iam ser odiadas, como se o nome dele fosse seguir para a posteridade. Já estavam matando, perseguindo muitos cristãos ali no início da fé. Como é que Jesus poderia afirmar isso, dizer que, olha, vocês acontecerão essas coisas, catástrofes, tudo isso, e vocês serão perseguidos por causa do meu nome? Que audácia do homem achar que um pouquinho de pessoas ali ia virar uma religião, uma crença no mundo inteiro. É porque ele não era apenas um homem, apesar de que naquele momento nós estamos falando sobre a humanidade, mas era um homem que realmente era Deus naquele momento. Então ele tinha a onisciência de saber que ele mexeria com o curso da história, ele ia modificar a história naquele momento. Posso abrir um parênteses aqui? Quando você falou em caos, Mateus 24, digamos assim, profecias a respeito do fim, me veio novamente a pergunta, ou o pensamento que a gente já tem ouvido nos últimos dias, alguns pregadores que têm falado que essa fase que nós estamos vivendo, de isolamento social, Covid-19, quarentenas, já estava escrito na Bíblia e é sinal do fim dos tempos. É importante a gente ter um cuidado quanto a isso. Como o Douglas falou agora há pouco, Jesus anunciou para o seu tempo muitas coisas que aconteceram e outras que são lá para o final, mas o fim dos tempos já está acontecendo. Nós já vivemos a época do fim. Quando Jesus veio por esse mundo, ele já inaugurou o início do fim. E com a sua volta é que é o final. Então nós não devemos nos descuidar e nos desconcentrar e entender que isso que está acontecendo é exatamente sinal do fim dos tempos, para daqui a uma semana, 2 semanas, daqui a um mês vai acabar o mundo. Eu falo isso porque nessas nossas viagens aí, muitos vídeos e mensagens que a gente vê, eu já escutei ontem, anteontem, pregadores fazendo, aí sim, pregando terror, dizendo que vai acabar o mundo, e aí as pessoas ficam apavoradas, assustadas. Calma, né? Não é isso dessa forma, não é assim que Jesus falou também a respeito, e a gente está clareando aqui, que essa é a visão que a gente tem que ter nesse sentido. E não fechando então parênteses, eu vejo assim que é incrível que quem se apavora com isso não são os ímpios, quem se apavora com isso são aqueles que se dizem
cristãos crentes aí na palavra de Deus que ficam assustados. Olha, eu acredito que se fosse para lhe dar uma dica de como seria, quando que ele vai vir, ó, ver que então agora está chegando a hora, se fosse assim, então as pessoas iam estar preparadas esperando ele. E ele deixa bem claro que as pessoas não vão estar preparadas para quando ele vier. Ninguém vai estar esperando e ele vai chegar. Vai ser de surpresa. Então a gente só tem que viver a vida como ele nos ensinou. E se ele chegar de surpresa, quer dizer, não nos pega tão de surpresa assim, né? Porque nós estamos esperando por isso. E se demorar mais um pouco, também não nos pega de surpresa, porque nós vivemos a vida conforme ele ensinou. E no momento que nós partimos aqui, antes que ele volte, partiremos para se encontrar com ele de qualquer maneira. Então, não vejo por que nós ficarmos preocupados com a volta, a vinda de Jesus. Temos que, para o cristão, é vida que segue. Pode acontecer tudo que é sinal, as revelações bíblicas está se mostrando verdade em algum momento. Surgiu agora um líder mundial e a gente começa a apontar para as coisas da revelação, né? De próprio Jesus nos falou em alguns momentos, mas eu fico com a revelação, a palavra de Jesus que disse que isso era necessário que acontecesse. É mister, tá? Em algumas traduções, é mister que aconteça, é necessário que aconteça. Se ele diz que é necessário, amém, que bom que acontece. Então, vamos seguir a nossa vida como cristãos que somos, não muda nada para a gente. Fechando o parênteses? Podemos fechar aqui é o terceiro ponto, né? Modificando o curso da história, né? Isso. Então, aqui a gente vai ter dentro da lição os motivos por que Jesus precisou se tornar homem, né? E aí ele vai elencar aqui. Nosso estudo aqui nos aponta 6 aspectos, né? O primeiro dele, representar a nossa obediência. Então, Cristo, né, enquanto homem, representou, né, e se tornou aí modelo de obediência, né? O segundo ponto era ele mesmo ofereceu sacrifício substitutivo, né? Então, um aspecto importante da gente lembrar, né? Jesus Cristo precisou se sujeitar também, né? Como qualquer um de nós. Ele se ofereceu como sacrifício para expiação dos pecados, né? Então, uma coisa que a gente tinha comentado era em relação a Deus ser justo, né? E ser justiça, e todo pecado precisa ser expiado, né? E Jesus Cristo aí foi o único que perfeitamente se ofereceu como cordeiro imaculado para expiação dos nossos pecados. Terceiro ponto, Cristo, em se tornando homem, em realizando, né, de forma perfeita a sua caminhada aqui na Terra, ele passa a ser mediador entre o homem, né, e Deus. Havia uma comunhão perfeita no Éden entre o Adão e Deus. Essa comunhão se perdeu por causa do pecado. Jesus Cristo aí, a partir do seu sacrifício substitutivo, vem reestabelecer essa possibilidade do homem ter comunhão com Deus, né? E essa comunhão passa pela mediação de Cristo, né? Por isso que hoje nós oramos em nome de Jesus Cristo a Deus, né? Aqui especificamente está escrito: nós precisávamos de alguém como nós, porém perfeito e sem pecado, para atuar como mediador e um advogado, né? Então Cristo se tornou também o nosso advogado, né? Então, esse aspecto é bem importante também. O quarto ponto, deixar exemplo e padrão a ser seguido, né, que se parece muito com o primeiro ali, em que ele deu um modelo, né, de obediência. O quinto ponto, ser modelo de ressurreição. Então, Cristo, né, ressuscitou entre os mortos, o seu corpo foi, né, glorificado, e é isso também que ele vai fazer por cada um de nós quando ele voltar a sua segunda vez, né? Então, nós temos nele, né, um modelo de ressurreição também. Sexto ponto, compadecer-se como um sumo sacerdote, né? E aqui tem uma discussão bem interessante também que a gente pode pensar, que faz alusão a toda a história do povo
judeu, né? E todo o Antigo Testamento, onde houve todo um desenrolar e toda uma representação simbólica por meio dos rituais, das festas, né, que apontavam aí para a figura do sacerdote como uma pessoa importante de mediação aí no Antigo Testamento, e que a partir de Cristo, né, o próprio Cristo se torna aí o sumo sacerdote, portanto mediador entre nós e Deus, né. Aqui a gente tem o seguinte, né, que se Jesus não tivesse assistido na condição de homem, não teria conhecido por experiência o que sofremos em nossas tentações e lutas nessa vida, né. Então, Jesus Cristo, ele passou, né, viveu aqui como homem, passou por tudo aquilo que nós passamos, entende cada um de nós de forma completa, e ainda assim se entregou, ressuscitou, e a partir dele, né, a partir dessa obra que ele completa, ele se torna aí o nosso mediador e, enfim, nosso advogado, né, ou seja, assume essa figura de sumo sacerdote para nós. No aspecto do sacrifício, nós comentamos aqui também que o sacrifício de Jesus é suficiente, completo, perfeito. Todo o pecado tem no sacrifício de Cristo total perdão. Muitas vezes as pessoas, quando cometem algum pecado, fazem alguma coisa de errado, têm a impressão de que vai haver algum castigo sobre um pecado cometido, né? Tem a impressão de que teria que pagar alguma coisa pelo seu pecado. Há muito isso na cultura brasileira também. E a verdade é que o sacrifício de Jesus foi plenamente suficiente. É isso que a gente está destacando aqui, né? Nessa ação de Deus, que não precisa de mais nada, somente a fé, somente a confiança no poder desse sacrifício sobre nós, a entrega, claro, o arrependimento diante do pecado, todo o processo de perdão a gente já sabe, mas a exclusividade desse sacrifício, é importante a gente destacar que somente ele pode. Nenhum outro sacrifício humano vai conseguir eliminar o poder de qualquer pecado, somente de Jesus. E essa ênfase eu queria deixar aqui para a gente acrescentar. E também sobre o sumo sacerdote, que Jesus, cumprindo esse papel também de sumo sacerdote, ele atende a toda a história do povo de Deus, a toda a história do Antigo Testamento, todos os ensinamentos, todas as tradições. Ele cumpre tudo, completamente, para atender a necessidade também desse povo, o povo escolhido de Deus. E ao mesmo tempo que ele cumpre para esse povo, ele cumpre para toda a humanidade, né? Ele é completo. A ação dele, como sumo sacerdote, e também para toda a humanidade, a ação dele é completa até o fim dos tempos. Queria destacar isso também. Eu consigo verificar aqui que no momento em que ele foi o exemplo para nós, né, representa a obediência que nós temos que viver, o padrão de vida a ser seguido, ele mostra que um exemplo, até com a sua palavra, dizendo para nós que nós seríamos como ele, que nós curaríamos enfermos, que nós faríamos os milagres que ele fez, que ele foi perseguido, nós seríamos perseguidos também, e assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaríamos. Então ele está mostrando um exemplo, é o primeiro, é o modelo de ressurreição para nós crermos, como nós cantamos, né? Porque ele vive, eu posso crer no amanhã, e eu digo, esse amanhã não é o dia depois de hoje, esse amanhã é o depois dessa vida. Eu posso crer sim que eu vou estar com ele na eternidade, a partir do momento em que se prova que Deus aceitou esse sacrifício. Falando também sobre ele ser um sacerdote, um ofício de amor, né? Onde um sacerdote precisava interceder pelo povo, fazer uma expiação levar uma oferta de expiação perante Deus pelo povo, como Moisés fez num certo momento. Ele intercedeu pelo povo, onde Deus mostrava uma insatisfação com o povo. Moisés falou, não, se esse povo não vai, então eu também não vou, não esquece. O Jesus, ele trouxe de uma forma diferente, ele não trouxe um sacrifício separado, né, te apresento. Ele trouxe ele mesmo, ele se apresentou como sacrifício perante Deus. Eu morri na cruz, eu sou o cordeiro, né, por um homem entrou o pecado, por um homem, ser humano,
perfeito, sem mácula, sem ruga, que é Jesus, está saindo pecados por um sacrifício, e ele, como sacerdote, sem medo de chegar na presença de Deus, e como tinha o sacerdote antigamente que tinha medo de morrer ou entrar no Santo dos Santos, Jesus agora me apresenta diante de Deus com o sacrifício. Eu mesmo sou o sacrifício, e a prova de que esse sacrifício foi aceito é que ele ressurgiu como homem mais uma vez, o ser humano, ressuscitou e foi assunto aos céus, e ele mostrou para nós que se cumpriu a promessa de salvação nele, e é por isso que hoje nós temos fé e cremos que esse homem que viveu entre nós era o Deus encarnado e que é o autor e consumador de nossa fé, de nossa salvação. Bem? Mais alguma coisa a gente relatar aqui? Só concluir então que essa... E aí, como diz até o ponto, né, modificando o curso da história. Jesus mudou completamente a história da humanidade. Completamente. Então, acredito que hoje até nós podemos dizer que Ele é o Senhor da história, e tudo que está acontecendo, tudo que vai vir a acontecer, para nós é apenas observar em Cristo Jesus, mas sabendo que Ele, como Senhor da história, que Ele modifica a história quando Ele quiser. Então a gente só observa e vê o que Deus está fazendo e confiamos no que Ele está fazendo. Vamos orar, pastor? Obrigado, Senhor nosso Deus, pelo estudo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que a gente tem de poder estar dessa forma, estando reunidos virtualmente. Obrigado pela oportunidade de preparar esse estudo dessa forma, Renato, Douglas, eu, para que, como irmãos, a gente possa estar acompanhando esse estudo, que a gente possa estar se aprofundando em quem Tu és, Jesus, o que Tu tens feito por nós, e glorificar e Te adorar por esta lição, que também nos revela, nos mostra mais uma vez tudo o que significa o Teu plano de salvação e de revelação do Teu amor e manifestação do Teu amor em nós e através de nós. Obrigado, Senhor, por esse momento aqui também. Também queremos pedir que continues abençoando as famílias, abençoando a nós todos, com a Tua graça e a Tua paz. Amém. Amém. Então, irmãos, continue estudando a revista, siga o seu estudo, leia os versículos que estão nela, né? A gente acabou não entrando muito dentro dos versículos, falamos a respeito do assunto, mas você tem todas as referências na revista, leia a Bíblia, leia os versículos aqui referidos, e bom estudo a todos. Bom estudo, aproveitem bem.